Bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. O título da mensagem do dia de hoje é o seguinte: Plantando e Colhendo. Nós vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Gênesis, capítulo 8, do versículo 13 a 22, que diz assim: No ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, secaram-se as águas de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. No segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então falou Deus a Noé, dizendo: Sai da arca, tu e juntamente contigo, tua mulher, teus filhos e as mulheres de teus filhos. Todos os animais que estão contigo, de toda a carne, tanto aves como gado e todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze-os para fora contigo, para que se reproduzam abundantemente na terra, frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé, e com ele os seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos, todo animal, todo réptil e toda ave, tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias, saiu da arca. Edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. Sentiu o Senhor o suave cheiro, e disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente, como acabo de fazer. Enquanto a terra durar, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Até aí. Meu irmão e minha irmã, nós vemos através dessa palavra que quando Noé, os seus filhos, as suas noras saíram daquela arca, Deus declarou algo. Ele disse que enquanto ainda houvesse a terra, o tempo de semear e o tempo de ceifar não acabariam. O tempo de semear e o tempo de ceifar são, na realidade, tanto princípios naturais como espirituais. Porque todo o reino de Deus opera nesses princípios: plantar e colher. Na parábola do semeador, Jesus disse que não podemos entender o reino de Deus se não compreendermos o conceito natural de semear e de ceifar. O reino de Deus opera segundo o princípio da semente. E a nossa prosperidade financeira, por exemplo, está relacionada diretamente ao princípio de plantar e colher. A primeira coisa que devemos perceber é que devolver o dízimo não é plantar. Devolver o dízimo é simplesmente entregar a Deus o que lhe pertence. Plantar é a quantia que damos além dos nossos dízimos. Plantar e colher só funcionarão se devolvemos primeiro o dízimo. E de acordo com a palavra de Deus, nós colhemos na proporção daquilo que plantamos. Em outras palavras, não apenas ceifaremos em proporção do que semeamos, mas também sempre ceifaremos o que semearmos. Esta é uma parte vital do plano de Deus para a vida do ser humano, para que possamos crescer. Se plantamos apenas algumas sementes de milho, colheremos apenas algumas espigas de milho, com alguns grãos em cada espiga. Colheremos mais do que plantamos. No entanto, se plantarmos muitas sementes de milho, colheremos muitas espigas com muitos grãos. Se plantarmos pouco, colheremos pouco. Se plantarmos muito, colheremos muito.
Repare que a expressão correta é plantar e colher, e não colher e plantar. Devemos colocar esse plano divino em prática corretamente. E é por isso que não podemos esperar que Deus nos abençoe antes de começarmos a dar. Não devemos dar com a intenção de sermos prósperos. Somos prósperos porque damos. Dar generosamente traz resultados generosos. Mas nós sabemos que algumas pessoas ofertam com má vontade. E esse tipo de doação não é abençoado. Essas pessoas não compreendem os princípios da prosperidade divina. Elas não entendem que Deus multiplicará o que nós houvermos semeado e que elas serão abençoadas como resultado de sua doação. Acham que precisam passar necessidade quando ofertam, mas se ofertasse com a compreensão da palavra de Deus, perceberiam que toda vez que ofertam, estão dando a Deus uma oportunidade de abençoá-las. Quando semeamos ou efetuamos uma oferta, a quantia não é necessariamente estipulada na palavra de Deus. Uma oferta é aquilo que propomos em nosso coração. Deveríamos propor de acordo com a maneira que queremos ser abençoados. Se dermos apenas um pouquinho, seremos abençoados um pouquinho. Se quisermos colher abundantemente, deveremos dar em abundância. Não devemos dar por necessidade ou por causa de pressão emocional. Pelo contrário, deveremos dar com sabedoria. Um fazendeiro sábio e diligente planta sua safra com consistência e planejamento. E essa é a forma como deveremos dar e plantar a nossa semente financeira. Quando semeamos com consistência e planejamento, a fé em nossos corações deveria dar-nos a confiança de que Deus nos aumentará à medida que dermos. Mas se o fizermos, Deus abençoará a nossa oferta. Porque Deus ama um ofertante alegre. Você pode ser alegre quando entende o plano de Deus, porque Deus não quer tirar nada de você, mas deseja abençoá-lo e vê-lo crescer. Ele é o Deus mais do que suficiente. Ele é capaz de fazer com que toda a graça, privilégio e bênção desta terra venham até você, para que você possa ser autossuficiente sempre, em todas as circunstâncias e em todas as necessidades. O plano de Deus é que você tenha o suficiente para atender aquilo que você precisa e também ofertar em toda boa obra. E quando nós entendemos os princípios da prosperidade, reconheceremos que Deus é o nosso recurso. E um fator importante em plantar e colher é que devemos dar segundo a nossa fé. Quando você deseja dar uma oferta, depois de ter devolvido o dízimo, você deve determinar onde está a sua fé. Se você, por exemplo, tem R$1.000 de dívidas e R$1.100 em dinheiro, deveria determinar se tem fé para dar mais que os R$100 extras que você tem e dar um pouco do dinheiro que cobre as suas contas. Dê segundo a sua fé. Deus nos promete que suprirá com semente para semear. Entretanto, algumas pessoas comem as suas sementes em vez de plantá-las. Quando o fazendeiro sábio colhe uma safra, o que ele faz? Ele separa um pouco daquilo que colheu para comer, mas uma parte dela é usada para plantar a safra do ano seguinte. E da mesma forma, deveríamos reconhecer
que quando Deus nos dá semente para semear, deveríamos separar o dinheiro que vamos dar. Se Deus nos dá a semente para semear e a usamos para comprar algo para nós mesmos, ela nunca será plantada. Se Deus dá a alguém um dinheiro extra e essa pessoa o usa para si própria e nunca o semeia, Deus nunca poderá multiplicar a semente. Mas é importante lembrar, Deus quer nos dar semente para plantar. E Ele a multiplicará quando for plantada. E o único momento em que a semente multiplicará é após ter sido plantada. Porque se ela é colocada num armazém e nunca é plantada, ela nunca será multiplicada. Porque Deus só pode multiplicar aquilo que plantamos. Mas por que Deus quer que sejamos semeadores? Porque você pode ver essa resposta na carta de Paulo, por exemplo, aos Filipenses, lá no capítulo 4, do versículo 15 ao 19, que eu vou ler para vocês. E diz o seguinte: também vós sabeis, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo no sentido de dar e receber, senão vós somente. Porque estando eu ainda em Tessalônica, não uma só vez, mas duas, mandastes suprir-me as necessidades. Não que procure dádivas, mas procuro fruto que cresça para a vossa conta. Mas tendo tudo, tenho até em abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Aqui nós vemos que Paulo nos mostra que Deus suprirá todas as nossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória por Jesus Cristo. No entanto, algumas qualificações que precedem esta afirmação. Os filipenses, por exemplo, como nós acabamos de verificar, eles foram qualificados para terem as suas necessidades supridas, porque eles tinham feito algo. Eles participaram em dar e receber. Note mais uma vez que não é recebendo e dando, mas é dando e recebendo. Porque dar tem que vir primeiro, mas não se trata somente de dar e dar, mas também de receber. Os filipenses deram a Paulo, pois ele estava fora pregando o evangelho. Essas pessoas deram para que Paulo pudesse fazer a obra de Deus. E essa é a razão pela qual ele chamou seus dons de sacrifício aceitável. E quando elas deram, Paulo estava numa região geográfica diversa daquela onde se localizava Filipos. Ele estava lá levando a salvação às pessoas por meio da pregação das boas novas. O dom dos filipenses os colocou em uma posição de receber e ter as suas necessidades supridas. Paulo não procurou o dom, mas o fruto que aumentaria a sua conta, pois eles haviam plantado as suas finanças na obra ceifeira de Deus. E às vezes, muitos pastores ficam até acanhados em pregar a verdade relativa à oferta e à prosperidade. Temem que as pessoas suspeitam que eles tenham falsos motivos. No entanto, Paulo diz que ele não estava procurando dádivas, mas o fruto que aumentaria a sua conta. Este foi e ainda é uma bênção dobrada. Quando os filipenses deram, eles estavam prestes a receber. Quando plantaram a sua semente financeira,
Deus a multiplicou em suas vidas. Quando os filipenses deram para alcançar os perdidos, aquelas pessoas responderam ao Evangelho e foram salvas, tornando-se fruto em sua conta no céu. Não somente Paulo receberia uma recompensa por ter alcançado aquelas pessoas com o Evangelho, mas aqueles crentes de Filipos receberiam uma recompensa também, pois deram. Há uma recompensa na terra e outra no céu por esse tipo de oferta. Deus nos dá colheita dobrada, uma na terra e a outra no céu. Mas o que colheremos na terra? Mais do que plantamos. Você pode ter um salário fixo, mas isso não muda a palavra de Deus, que diz lá em Lucas 6,38, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Mas como Deus faria isso para mim? Não sei, mas eu sei que a sua palavra é verdadeira. Um homem e uma mulher sábios ficarão entusiasmados e cheios de fé ao lerem sobre as promessas de Deus. Aqueles que se recusarem a plantar não terão uma colheita mais tarde. Porque como nós estamos aqui relatando e explicando a você, para colher é necessário primeiro plantar. Então nós vamos ver aqui, por exemplo, no livro de Eclesiastes 11, do versículo 1 ao 6, que diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias de chuva, derramam-na sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento não semeará, e o que atenta para as nuvens não cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde não retenhas a tua mão, pois tu não sabes qual das duas prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Em outras palavras, se um fazendeiro sair e olhar para as nuvens e decidir não plantar a semente, quando vier o tempo da colheita, ele não terá o que colher. Porque nós não podemos esperar pelas condições ideais. Devemos começar onde podemos, até mesmo se for com uma pequena quantidade no início. E uma vez que você houver começado, Deus poderá devolver em dobro a você. Aí então você poderá dar mais e colher mais e dar mais e colher mais. Este é o processo. Nós plantamos, Deus multiplica e então nós colhemos. Na parábola de Marcos capítulo 4, do versículo 26 a 29, nós vemos que o homem tem a responsabilidade de semear a semente. Deus não o pode fazer por nós. Nós é que temos que plantar a semente. Em seguida, a parábola nos diz que a terra frutifica. Para que o fazendeiro consiga uma boa colheita, ele deve ter certeza de plantar a semente em uma boa terra. E se nós quisermos uma boa colheita financeira para as nossas vidas, devemos plantar a nossa semente para ganhar almas para o reino de Deus. Mas existem algumas pessoas que não prosperam financeiramente porque desistem. Mas a palavra de Deus lembra que devemos não devemos cansar de fazer o bem, nem desistir antes de vir a colheita. Há um tempo em que a nossa colheita virá, porque permanecemos na fé. Devemos continuar a crer em Deus e a falar de acordo com a sua palavra. E
Por isso, eu quero dizer para você que devemos tirar uma lição de alguns dos homens poderosos do rei Davi, que são mencionados no Antigo Testamento. Um dia, um deles defendia um campo. Os filisteus estavam ao seu redor, mas ele permaneceu no meio do campo e o defendeu. Ele disse: esse é o meu campo, e nenhum filisteu irá tirá-lo de mim. Por isso, eu digo a você, nós precisamos permanecer firmes nas promessas e dizer: este campo é meu, esta bênção é minha. Diabo, você não vai tirá-la de mim, porque este campo é meu. Esta prosperidade é minha. Plantei a minha semente e vou colher. E você, diabo, não irá roubá-la de mim. Irmãos, irmãs, devemos ficar firmes, continuando a combater o bom combate da fé. Um bom combate é o combate que você sempre vence. Podemos sempre vencer o bom combate da fé, mas devemos permanecer nela. Devemos ser obedientes a Deus e permanecer na fé, falando de acordo com a palavra. E então ceifaremos a nossa colheita, em nome de Jesus. Você crê nisso? Então, que a partir de hoje, você venha plantar e dando, com generosidade, para que você também venha colher com fartura, com abundância, em nome de Jesus. Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui porque conhecemos um Deus que é grande, um Deus que é fiel e que é verdadeiro. E é a sua palavra que nos diz, Pai, que tudo que nós plantarmos, nós iremos colher. E no dia que se chama hoje, nós estamos aqui para apresentar a Ti a nossa oferta. Nós vamos semear, Pai, na Tua obra, no Teu reino, e no tempo por Ti determinado, iremos colher. Porque hoje há muitas almas que estão sofrendo e que necessitam de ouvir a Tua palavra, que o Senhor venha dar-nos, a cada dia que passa, condições de levar a Tua palavra por toda esta terra, em nome de Jesus. E eu já profetizo que a Tua palavra, através da nossa vida, será levada por todo este mundo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. E eu convido você a nos acompanhar no canal do YouTube, Igreja Poder de Cristo. E também, se você puder ouvir a nossa programação de rádio, você poderá fazê-lo através do seguinte site, www.radioamiga.com.br, e depois você vai clicar em Rádio Logos 105,9 FM, São José dos Campos. E a igreja localiza-se na Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. E eu agradeço a todos, e se você estiver nos acompanhando pelo YouTube, que você deixe ali o seu like, e nós, numa outra oportunidade, estaremos aqui para trazer a você uma mensagem de Deus. Muito obrigada. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus.